O assunto que eu queria falar, eu até falei, acho que no domingo passado, se eu não estou enganado, mas quero voltar, porque quando você entra e alguns irmãos começam a falar sobre esse assunto, eles usam uma expressão que, talvez por falta de um pouco de entendimento, ou pela capacidade, se você conseguir ler, você logo vai prestar atenção nisso. Mas tem vezes que, quando a gente lê muito apressado, a gente não vê muitas coisas, né? E acontece de a gente imaginar o que leu. E isso não é bom. Você, quando for ler alguma coisa, por isso que o irmão Brando diz assim, não leia a Bíblia como um jornal. Leia a Bíblia meditando e inspirando aquilo. Ele fala assim, se você não ver Cristo em cada versículo, volte para ver o que está vendo. Porque cada versículo que você lê, ali está Cristo. Então, eu queria ler o que o irmão Brana falou sobre essa questão que eu acho que você já deve estar vendo aí na internet, né? Sobre essa questão do Papa, né? Que o Papa que está vindo agora é dos Estados Unidos. E eu quero dizer para ti que essa mensagem que o irmão Brana falou, ela é única em todo o ministério dele. Ele só usou essa expressão. Você não vai achar em outra mensagem, em algum outro lugar, esse ponto. Mas quero afirmar uma coisa para você. Não é profecia do irmão Brana, tá? Porque você fica assim, está vendo? O mensageiro, a profecia do mensageiro. Não é isso. Vamos ver se a gente consegue. Vou ler e depois eu marquei 8 pontos nessa leitura que eu vou ler aqui, que é pequenininha, mas 8 pontos que o irmão Bruna coloca para nós prestar atenção. Escute bem, ele vai dizer assim, a mensagem é ato do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, eu creio num deste dia glorioso, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, preste bem atenção, for colocado por causa da profecia, não é ele que está profetizando, então eles formarão uma imagem à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Os reais, verdadeiros crentes da metodista, batista, presbiteriano, pentecostais, nazarenos, dos peregrinos, da santidade, seja qual for, se ajuntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. E aquilo formará um corpo do Senhor, Jesus Cristo, todos os crentes. Daí ele dá uma vírgula e fala assim, e os agnósticos, é uma coisa separada, e os de mentes nécia serão lançados de lado. Eles irão diretamente para a confederação de igreja. Se você ler isso rápido, você vai dizer assim, profecia do irmão Brana. Mas se você ler tranquilamente, o irmão Brana está apontando uma profecia. Ele está apontando para Apocalipse, diretamente Apocalipse capítulo 13. Mas eu quero colocar os pontos só para a gente, não é essa a minha mensagem, mas quero colocar isso para você, quando se deparar com alguém aí, com algum irmão, você saiba o que é a verdade disso, né? Para a gente estar em um só comum acordo. A Confederação Unidas de Igreja é o primeiro ponto que ele fala. A Confederação Unida de Igreja se reunirá. E ele está dizendo que é um local. Seria no Estados Unidos, USA, nos Estados Unidos. Daí ele fala assim, e esse Papa virá dos Estados Unidos. Importante você entender o que é a Confederação Unidas de Igreja. É a união dos evangélicos e protestantes.
E eu quero firmar um pensamento aqui, já quero deixar aqui, porque senão vai ficar cada vez mais importante isso. Roma, Papa, e o que está aqui envolvido? A besta. Isso aqui não é eu que falo, e nem o irmão Brana também fala. O irmão Brana fala isso, mas está em Apocalipse. Grave isso. Então, se você quiser ficar brabo, fique brabo com o livro de Apocalipse. Agora, o outro ponto que eu anotei aqui, está dizendo assim, ó. A confederação, né, de igrejas é uma coisa, e tem outra coisa aqui que vamos lembrar aqui. Confederação da Igreja. Vou botar aqui, ó, USA, que é os Estados Unidos, né? E aqui embaixo seria imagem a besta. Irmão, besta é uma coisa, imagem a besta é outra coisa. A imagem da besta é a confederação de igrejas unidas. A imagem, a besta, é a confederação da igreja. Depois eu vou ler o que o irmão Brana fala. Eu não quero que você fique só com o que eu estou falando. Que vai ser no Estados Unidos. Aqui, a besta, você já sabe de onde que é. Vamos continuar. Segundo, o novo Papa trazido dos Estados Unidos. Então, essa confederação de igreja, ela já está se conversando. Se esse é o Papa que nós estamos definindo o que está acontecendo, é essa confederação da igreja por trás, porque isso é uma política, você entende? Você acha que botar um Papa de um país ou de outro país não tem a ver com política? Você acha que é religioso? Você já provavelmente escolheu esse homem já estava definido para ser isso. Vamos continuar. Isso tudo está no que o irmão Brana está lendo ali, que ele passou. A profecia não é do irmão Brana, a profecia é de Apocalipse 13. Interessante. Depois podemos ler isso. Ou vamos ler agora, né? Para você entender. Apocalipse 13, ele vai dizer assim, ó, lá no verso 11, ele vai dizer, ó, e vi subir da terra outra besta. Olha só, essa não é uma besta do mar, mas significa para muita gente. Mas em Apocalipse fala sobre mar, é muitas. Agora aqui não, aqui ó, e vi subir uma besta, e vi subir da terra outra besta. Aqui é a fundação dos Estados Unidos. Olha só o que ele vai dizer, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um, olha só, ele está dizendo semelhante de um cordeiro. Então quando os Estados Unidos foi fundado, parecia ser um cordeiro. Era um país livre para adorar a Deus. Todos que vinham ali podiam adorar a Deus. Todos que podiam fazer tudo isso. Tantos que os presidentes, Abraham Lincoln, o irmão Brana fala de Abraham Lincoln, foi um homem especial, né? Que rendeu sua vida a Deus, serviu com todo o coração, né? E aqui está o ponto que... E agora? Só escute bem o que ele vai dizer aqui, ó. Semelhantemente ao de um cordeiro. Depois, ponto e vírgula, ele vai dizer assim, e falava como um dragão. Então,
Esse Estados Unidos agora ele fala como um dragão. Você acha que ele fala como um dragão? O que você acha da economia? Quem é que controla a economia? Quem é que diz assim, eu vou fazer tarifa aqui, tarifa lá, vou tarifar lá? É a China? Ou é a Rússia que faz essas tarifas? Quem manda é os Estados Unidos. Ah, você quer me tarifar? Eu tarifo você. E isso, irmão, também é uma guerra. Só que é uma guerra comercial. E toda guerra sempre começa com um interesse comercial ou interesse de terras. Vocês guardem bem isso, né? E agora, olha só o que ele vai dizer aqui. Excedeu todo o poder da primeira besta. A primeira besta é Roma. Na sua presença. E faz com que a terra e os que nela habite adore a primeira besta. Quem é a primeira besta? Cuja chaga mortal fora curada. Você sabe que a Roma pagã, ela foi morta pela espada, e depois vem a Roma papal. Antigamente era a Roma de reis, que se chamavam Césares, e depois da transição, a Roma continuou uma Roma papal, onde agora não são reis, mas simbolizando são mais do que rei hoje. Já pensou, irmão? Sabe por quê? Se a Roma continuasse de reinado de César, seria só em Roma. Mas hoje a Roma papal tem poder em muitos e muitos países. Tem poder no Brasil, tem poder nos Estados Unidos, tem poder em toda a região de tantos países. Você viu quantos presidentes, homens políticos foram lá para ver? Daí você começa a entender a coisa, o poder que isso tem. Olhe bem o que ele vai dizer aqui, ó. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu e da terra, à vista dos homens. Isso eu já falei para você o que é, né? E enganará os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. Olha só, vamos fazer agora uma imagem, já não é mais aqui, é ali. A imagem, a besta. Quem é essa imagem, a besta? Olha só, uma imagem, a besta que receber a ferida da espada viva. A confederação de igreja, irmão, ela está em todo o poder. E um dia, você vai perceber uma coisa. Você acha que é o comunismo que vai destruir isso? Você acha que é o comunismo que vai perseguir a igreja? É a confederação de igreja que vai perseguir o povo de Deus. Isso você pode guardar muito claro. Isso é uma coisa. Qual é a luta hoje no mundo, você sabe? Política, só para ter uma ideia. Mas não que eu vou entrar em política, mas eu quero lhe mostrar o que está acontecendo. Existe um grupo no mundo que é direita, e existe um grupo no mundo que é comunismo. Sabia disso? Você pode perceber, os Estados Unidos hoje, o presidente é o quê? Direita. O nosso Brasil é o quê? Esquerda. Você tem que ser realista. Estamos vivendo no nosso país, mas o nosso país, a nossa terra é celestial, tá? Só para você entender, para não fazer confusão, eu não estou aqui usando política para nenhum interesse, eu estou só te mostrando o que está acontecendo. Existe os chineses, que são comunistas, a Rússia é comunista, existe um bloco ali comunista, existe o outro bloco ali na Europa, que são direitas. Só que o que acontece? Eles têm que se unificar. Quem vai se unificar? É a imagem da besta, que eles são direitas. Mais interessante isso, que eles são direitas. E eles vão combater o quê? O comunismo. E aí entra essa situação que o irmão Branham vai começar a colocar. Formará uma imagem à besta. Concílio ecumênicos de igreja. No 5, a verdadeira igreja.
O que o irmão Brana fala aqui? Naquela ali ele fala assim, ó, sairá um de tal igreja, sairá o outro de outra igreja, sairá o outro de outra igreja, e ali se tornará a verdadeira igreja. Você entende? Então, é aquela mensagem que ele diz assim, sai dela, povo meu. Você se lembra disso? Que o irmão Brana fala? Sai dela, povo meu do sistema, sai dela. E escute aqui, vamos rápido sobre isso, né? Ele diz que a verdadeira igreja será cimentada pelo amor de Deus. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Não tem a ver com o homem. A verdadeira igreja ela receberá isso de Deus, porque você buscou Deus, você se entregou a Deus, e agora o amor de Deus entrará em você. Então, esse grupo, a porta vai ser fechada, tá, irmão? Nunca foi tão maravilhoso isso, saber disso agora. Porque antigamente a gente escutava os nossos pastores, né? Homens de Deus aí, um dia a porta vai ser fechada. E o concílio desse grupo vão fechar isso. Então, segure aqui que eu vou dizer para você. Olha só. Então, quem vai colocar esse amor? É Deus dentro do coração daqueles que amam a Deus mesmo, que realmente têm se rendido a Deus. 7. Formará um corpo do Senhor. Quando fala assim, um corpo do Senhor, sempre o irmão Brano fala assim, um corpo místico do Senhor. Que é quem? A sua igreja. Quando você lembra, vai formar o corpo do Senhor, se formará o corpo místico do Senhor. É o que o irmão Brano está dizendo ali na mensagem. Daí ele vai dizer assim no 8, os agnósticos, os nécios, serão lançados direto para as confederações de igreja. Por quê? Porque eles não creem. Eles vão continuar adorando aquilo que eles acham que é verdade. Enquanto toda coisa está formada dentro das Escrituras. Daí você vai dizer para mim, irmão Renato, esse é o pastor, esse é o Papa para esse momento? Eu posso dizer assim, será que não pode se levantar outro Papa dos Estados Unidos? Pode. Ou como também não, e possa ser esse. O andamento é o que vai mostrar. Sabe por que o andamento que vai mostrar, irmão? Só quero ler aqui na Escritura, só onde que está isso. Olha aqui. No verso 5 de Apocalipse 13, ele vai dizer assim, ó, foi-lhe dado uma boca para profetizar grandes coisas e blasfêmias. Deu-lhes poder para agir por 42 meses. Você sabe o que é isso? 42 meses. Você sabe o que é isso? Três anos e meio. O que está falando em Apocalipse 13? Está dizendo, quando essa confederação dos Estados Unidos chegar assim, o que vai acontecer? Vai produzir isso. Agora, eu quero que você aprenda uma coisa. Começa aqui, começou aqui. Vamos considerar que começou com esse Papa dos Estados Unidos da América. Vai passando o tempo. Aqui é o tempo. Esse tempo a gente tem 3 anos e meio. Você acha que as coisas vão acontecer agora, e agora o problema vai chegar agora, e as coisas vão acontecer tudo agora, e... Não. Aqui existem várias coisas para acontecer. Quebra de acordo, união com Israel, porque Israel tem o dinheiro, o bônus. Sabe o que o irmão Bruno explica? O dinheiro, o bônus, e Roma tem o ouro, eles vão quebrar e o dinheiro não vai valer mais nada. E aí sim, com a quebra, vai entrar esse processo aqui. Por isso que eu acho que daqui até aqui é um período de um ano, uma coisa assim, um pouquinho até ali. Para começar, daí sim, descer as coisas da grande tribulação. Por isso que o meu Brando diz, quando ouvir isso, começar essas coisas, é para nós o quê?
Deus começar a produzir isso, Ele vai unir a sua igreja através do amor. Está vendo que não tem nada a ver com as pessoas? Eu gosto disso, sabe por quê, irmão? Eu sou do grupo tal. Esse grupo aqui vai subir, porque eles têm a revelação tal. Olha, estão muito aquém da verdade. Quando a gente... o nosso grupo é o grupo efesiano. Está errado, irmão. Você entende isso? É aquele ali que temos a revelação. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado através da palavra de Deus mostrado. Mas você acha que não existe no mundo outros grupos submissos à palavra, rendido? Com certeza. Ou existe um filho de Deus em tal lugar lá, submisso a isso? Com certeza, irmão. O que a gente está aqui lutando com essa questão é que a gente possa tomar isso com convicção, com certeza, porque as coisas estão se cumprindo. Escute bem o que eu vou ler, algumas coisinhas só para você ver o que está sendo cumprido. A palavra falada é a semente original. Correto. Eu predigo que os dois grupos denominacionais, grupo pentecostais e evangélico, atuarão numa denominação e se unirão. E se tornarão membros, todas elas da confederação do concílio de igreja. Concílio de igreja. Ela já pertence a ele. Todas elas. E ali haverá, através dela, uma força ou um boicote. Olha só o que ele está falando. Quando essa confederação realmente estiver florando, que estará com força, que terá poder, eles vão fazer um boicote. Qual boicote? Olha só. Que parará tudo, exceto aquilo que pertence àquela união de igreja. Parará todas as outras coisas, mas aquele que estão no grupo ali, não vai parar nada. Olha aqui. Aquilo que pertence àquela união da igreja, é isto que é. A Bíblia diz que haverá um boicote, de tal modo que faria com que as pessoas não pudessem comprar, vender, e não ser que recebesse isto. Receber o quê? A marca da besta, a qual é romanismo. Essa marca que é da besta é romanismo. Agora, quem vai forçar? É o concílio de igreja, que se uniu com o romanismo. Olha bem que ele vai dizer assim, vou pegar aqui. Não pode se comprar, não pode vender, não ser que receba isso, a marca da besta, a qual é o romanismo, e a imagem da besta, que é o protestantismo. Então você agora separou? A imagem da besta é o protestantismo, e a outra é Roma, que é a imagem. A besta teve poder, autoridade para dar a imagem e vida para falar, e ela o fez. E esta é a confederação de igreja, quando elas se alinharem. Irmão, eu não sei se é uma pessoa que vai ser um líder dessa confederação, ou vai ser um grupo de homens que vai ser líder dessa confederação, mas a hora que eles alinharem, que vai estar nesse período aqui, dos 3 anos e meio, daí eles vão cobrar, e vão trancar tudo. Ou vocês servem da maneira que nós queremos, como Roma quer, ou vocês fechem a igreja. É isso que vai acontecer. Vai ser uma lei. Por isso que tem que ter apoio do país mais poderoso do mundo. Por isso que o Papa sai da Casa Branca. Ele estará na Casa Branca. Não vivendo lá, mas ele estará com um elo com o presidente que está no poder. Escute bem aqui, Olha só o que o irmão Bruno vai dizer também nessa mesma mensagem. Apenas recorde, eu falo em nome do Senhor. Agora, eu creio com todo o meu coração
é assim que isto terminará. Haverá com que uma união e um boicote. Você percebeu? Todos os lugares tais como este aqui serão fechados. Ele está falando da igreja, todos esses locais aqui, a igreja que ele está pertencendo, ele será fechado. E você não poderá falar, a não ser que você tenha permissão ou uma licença dessa federação de igreja para fazer um culto. Um dia, não podemos fazer esse culto aqui. Por isso que eu sei que a igreja vai voltar para as casas. Nós, quando formos reunir, vamos se reunir em casas. Que bom, né? Voltar no mesmo... Pode falar. Sim, é isso mesmo. Por isso que a noiva sai, porque aqui vai ter... É esse ponto aqui, ó. Quando essa confederação começar a fazer essa perseguição, a noiva vai sair. Mas antes disso já está tendo um processo. Porque tem que virar lei. Para chegar assim e dizer assim, ó, no Brasil, todos os pastores, todas as pessoas que pregam, têm que ter formação universitária e crer naquela doutrina da Santíssima Trindade. Pronto, acabou. E é fechado. Mas, irmão, se nós tivermos esse momento, pela graça de Deus, você vai ver quantos pastores vão dizer assim, eu tenho isso, e vai tocar a sua igreja desse jeito, e vai levar assim, e não vai ter coragem de fechar a porta e confiar no Senhor. E isso vai estar assim, ó. Escute o que ele vai dizer aqui, ó. Então Jesus chegou e chamou. Escute bem o que ele vai dizer. Eu vou lhe dizer algo aqui. Não é uma doutrina. Eu estou apenas profetizando. Olha só o que o irmão Branco está falando. Não é uma doutrina. Eu estou apenas profetizando. Vocês sabem o que tem acontecido. Vai chegar um ponto, logo, marque as minhas palavras, que todas as denominações terão que se ajuntar a um concílio ecumênico. Ainda isso não aconteceu, irmão. Ela não aconteceu agora. Se elas não o fizerem, não terão apoio do concílio. Portanto, haverá um boicote. E ninguém poderá ir para esta igreja ou ir para qualquer outra igreja, a menos que você tenha a marca de uma própria igreja. Você escutou aqui? Preste bem atenção, irmão, para você não ser enganado. Você tem que ter uma marca de uma igreja, para você estar junto disso. Eu quero estar com a marca de Cristo em minha vida, não de uma igreja. Não adianta que tem muita gente que pensa que o tabernáculo salva. O tabernáculo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Olha aqui, ele vai dizer assim, olha o que eu vou ler. Haverá um boicote e ninguém poderá ir para esta igreja ou ir para qualquer igreja, apenas que você tenha uma marca de uma própria igreja. Você não pode comprar ou vender. Veja, isto, da maneira que foi. Assim, isto está para ser novo. Uma marca da besta, a igreja. Eles estão realizando isso e as pessoas... Ele fala assim, está realizando isso. Ele fala assim, as pessoas espirituais. O que acontece, irmão? Muitos estão dentro da mensagem e não creem nisso. De maneira nenhuma, né? E isso, quando chegar, se você não crê, se você não acha que é verdade, irmão, procure a mensagem do irmão Brano. Leia. Você pega lá, Goiânia tem aquela parte onde você procura, bota lá boicote. Você vai ver quantas mensagens tem do irmão Brana falando sobre isso. Daí você vai ficar mais esclarecido sobre essas ações, porque isso tem que acontecer. Isso é cumprimento da Escritura. E esse é o tempo mais, que eu poderia dizer, esse é o tempo mais enganoso que tem.
Eu sei que no passado os cristãos foram mais perseguidos, foram mais sofridos, morreram em arena, foram tacados fogo, o leão comeu, viraram tochas humanas, todo esse sofrimento. Mas esse tempo é o tempo mais pior que tem, porque é o tempo do engano. O que é o engano? O engano, ele diz que você está adorando a Deus e você não está adorando a Deus. Já pensasse? Isso é um engano. Por isso que o irmão Brando diz, muita gente vai à igreja e pensa que está adorando a Deus e está adorando Satanás dentro da própria igreja, porque não sabe quem está adorando. Olha aqui que ele vai dizer aqui, ó. Fazer de você um soldado melhor no campo em que você está lutando. Agora, para aprender as táticas do inimigo, para que você possa bloquear tudo antes que chegue. Até você ver, esse é o principal, é aprender. Olha só o que o irmão Bruno vai dizer. O principal é aprender para manter os socos longe de você, o máximo que puder. Por que ele usou o soco? Porque um dia o irmão Bruno já foi lutador de boxe. Ele foi um bom lutador de boxe. Se você ver a história, você vai entender o que ele fez. Ele foi um bom lutador de boxe. E ele está usando o que ele aprendeu, o que ele está dizendo, fique longe do soco. Aprenda a como Satanás luta. Você tem que estar sabendo como Satanás luta. Irmão, você acha que Satanás é bobo, é? O que você acha? Ele quer destruir a igreja. Mas como é que ele destrói uma igreja? Você sabe? Mina. É isso mesmo, Pedro. De dentro para fora. Não é de lá de fora que ele vai destruir a igreja. Não. Ele mina a igreja com pensamentos, com malícia, com engano. E as pessoas vão tomando isso e tomam posições erradas. Porque se está cimentado o amor na igreja, como vai ser destruída? Você já pensou? Uma casa que ama um outro, uma casa que a esposa ama o marido ama a sua esposa, os seus filhos amam tudo. Será que ela vai ser destruída? Não tem como. Porque o que acontece uma destruição numa casa? Quando é minada de dentro, vai ser sempre dentro para fora. Você pensa que Satanás, ele não sabe dar soco, né? Preste bem atenção nisso, irmão. Escute bem o que ele vai dizer aqui, ó. Agora vamos olhar para este grande, por alguns minutos, este grande dia pecaminoso em que estamos vivendo. Houve um dia maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram mortos por todos os lados. Mas para ver a falsidade do inimigo, nunca tivemos um dia como este que estamos vivendo agora. É o dia mais astuto e enganoso. E quando vemos isso, traz isto. O que é? Cristo tem que estar mais... O que é? Cristãos têm que estar mais atentos hoje do que jamais esteve em qualquer época. Você está atento? Ou você está vigiando? A Bíblia dá, vigiai e orai, né? Ou é orar e vigiar? Como é que você vê isso? É orar? Não. Vigiar e orar. Por quê? Você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Hoje foi o dia mais importante, você estar prestando atenção como é que está acontecendo, o que está rodando ao seu lar, em relação aos teus filhos, a tudo, irmão. Você tem que estar prestando atenção. O que Satanás está fazendo com esse mundo? Você percebeu uma coisa? Então vamos ver se você conseguiu perceber isso. Satanás, ele está bombardeando esse mundo e a igreja também, para você não ter confiança em ninguém. Sabia? Não ter confiança no irmão, não ter confiança no pastor, não tem confiança em ninguém do teu serviço, você não tem confiança mais em quem vai lá fazer alguma coisa para você, você não tem mais confiança. Por que Satanás está fazendo isso? Para você depois não ter confiança na palavra de Deus. O que Deus fala... Porque você foi colocando tanta desconfiança em sua vida que aquilo alimentou uma coisa, irmão. Você quer saber? Amadureça, irmão. Eu acho que a igreja já tem que estar mais elevada em um monte de coisa. Por que você faz uma ação? Por que você age desse jeito?
Se você transitar para trás, você vai ver o que está acontecendo na tua vida, que aconteceu no passado. Por que eu reajo desse jeito? Porque quando no passado aconteceu coisa, eu reagi daquele jeito. E aquilo eu tomo daquele jeito e continuo daquele jeito. Por isso que Satanás, ele imprimiu essa ideia de você não confiar em ninguém. Você não vai chegar lá na frente e dizer assim, ó, não confio em ti, irmão. Eu não confio em ti, irmã. Eu não confio em ti, né? Não, né? Você não vai falar isso, né? Ficaria um escândalo, né? Dentro da igreja, né? Mas muitas vezes lá dentro da sala de máquina, você diz assim, eu não confio. Não é verdade, irmão? É verdade, irmão. Ô, irmão, se a gente quer uma libertação, a gente começa com a verdade. A gente ser transformado e mudado por Deus. Deus quer mudar nós, de todo o nosso coração. Mas você tem que reconhecer que fez, que está errado. Por que eu não vou reconhecer? Porque eu sou melhor? Porque eu sou pastor? Nada disso. Eu estou no mesmo nível e vou reconhecer minhas falhas. Porque eu tenho as mesmas debilidades. Olha, isso são coisas importantes você saber. Olha só. Ele vai falar assim, ó. Então o irmão Brana está dizendo, né? A batalha com os nossos olhos abertos. Você viu um lutador de boxe lutar com os olhos fechados? Não, fala a verdade, né? Você vai ver um lutador de boxe com os olhos fechados? Não, né? Os olhos abertos. Conheça o seu inimigo, o diabo, e as suas táticas de guerra. Então você tem que conhecer o seu inimigo, que é o diabo, e saber como ele luta, irmão. Não se engane com isso. Não seja, como é a palavra, singelo, né? Não é singelo, seja... A palavra Não vai acontecer, não. Eu estou com Deus. Não vai acontecer, é? Você vê o seu filho brincando com uma pessoa lá que não é boa, o outro rapazinho lá, e você deixa, não vai acontecer? Você está enganado. Muito enganado. Você tem que, puxar o rapaz. Ou você acha, não vai acontecer. Ô irmão, é pura verdade que estou falando. Pura verdade. Você vai dando liberdade, vai abrindo. Não, ele pode ir. Ela pode ir, não tem. Quando você vai ver, você sabe o que acontece, né? O filho não sabe isso. O pai sabe, a mãe sabe. Então, segura. Firma. E isso é importante você saber, porque você está fazendo o quê? Proteção aos teus filhos. Você está amando ele, irmão. Tem vezes que as pessoas dizem assim, o pastor não tem amor. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso veio na época de 70. Porque quiseram formar as igrejas, sabe como? A igreja, porque tem amor, é aquela que fica dando coisa, fazendo isso, passando a mão pela cabeça, isso. Associações, quantas associações começou a crescer no Brasil, dos anos 80, 90, foi vindo, associação disso que ajuda isso, associação daquilo, hoje no Brasil tem milhares de associações que podem ajudar tal coisa, ajudar isso aí. Isso é errado? Não. A igreja não pode se reunir aqui para fazer uma sopa ali, para ajudar alguém? Pode, mas isso não é o evangelho, irmão. Eu quero que você entenda, isso não é o evangelho. Você quer ajudar alguém? Você pode ajudar? Pode. Isso é bom, mas isso não é o poder do evangelho. Isso eles fazem confusão. O que é o evangelho? O evangelho é o poder da palavra. Quando um pastor toma uma posição, se ele ama aquele irmão, talvez eu errei em não amar, eu devia ter corrigido na hora, eu teria que dizer, estás errado. Isso é amor. Quando eu chego e digo assim, está errado, faz isso, que isso aí está errado. Isso é amor. O problema não. Amor. Daí eles se vão, depois dizem assim, não, ele não amava. Irmão, não é assim. Eles teriam que ser corrigidos. Amor é correção. Chamar assim, estás errado.
Mas surgiram aí vários homens aí que o irmão Branham vai dizer assim, são frouxos. Frouxo. Para não dizer outra forma, porque o irmão Branham não usa nem a palavra frouxo, ele usa afeminado. Não na parte feminina, mas na parte de ação, como um homem, né? Mas vamos tocando, para você entender o que eu estou falando, né? Isso gera esse momento. Então, quando você vê, não seja iludido. Porque a própria palavra diz assim, ó. Vou ler aqui. Está em Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 2, no versículo 10. Escute bem. E como todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Olha só. O amor da verdade é que salva. Mas eles não recebem. Eles só escutam. E o que acontece com eles se eles só escutam e não tomam essa posição? Olha o que vai dizer. É por isso que Deus lhe enviará a operação do erro. Se você não recebe o amor de Deus, se você não toma isso em sua vida, o que vai acontecer? Vai vir uma operação do erro em sua vida. Escute bem, eu não estou brincando, leia em casa. Olha aqui. E com todo o engano da injustiça, os que perecem, porque não recebem o amor da verdade, para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Você mesmo, o ser humano é um, eu posso usar essa palavra? É um tonto. Ele consegue se enganar. Não é verdade? Pensa nisso, irmão. Quantas vezes eu não me enganei? Não, vou fazer isso, vou me esforçar nisso, e de repente eu estou sem fazer. Isso. E a gente sempre tem vezes que nós também, porque aqui tem um pouquinho, sabe do que, né? Essa natureza pecaminosa, né? É esse homem carnal que foi misturado antes do Éden. Essa situação é o problema, né? Olha aqui. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Não, é antes aqui. Para que sejais julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos entender isso, irmão. Olha só. Você sabe a verdade. Mas você não tem prazer nas coisas de Deus. Você prefere fazer errado. Quando você sabe que aquilo é certo e você não faz, isso é iniquidade. Então, o que a Escritura está dizendo? Ele está dizendo que você tem prazer na iniquidade. Prazer em fazer as coisas erradas. E isso um filho de Deus não pode ter, meu irmão. Estamos lutando contra essa batalha desse corpo. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido, graças a Deus, desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, a fé da verdade. Olha só, agora ele usou a expressão, a fé da verdade. Como você entende isso? A revelação da verdade. Coisa maravilhosa. Já pensasse, irmão? Você está aqui, de repente Deus revela isso, a verdade a você. O que você fica? Você fica feliz, alegre. Obrigado, Deus. É isso que acontece no Filho de Deus. Olha aqui, ele vai dizer aqui, ó, ele vai usar outra expressão. Escute bem. Portanto, nesta seria sobre o sermão do irmão Branham, que diz do Éden satânico. Até agora vimos como o irmão Branham nos deu a sua primeira escritura, 2 Timóteo 3:1, que nos advertiu que esta era seria uma era de engano e seria difícil de lidar com isso, é difícil de suportar. E é exatamente isso que está lidando nesta hora, que a maioria era do engano já registrada na história. Agora, por quê? Sabe por que o irmão Branham usou uma escritura?
Ele usou essa escritura aqui, ó. Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, tá, irmão? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha só a escritura que ele vai lhe dar. Muitas vezes, quando você lê isso aqui, você pensa que é trabalho. Mas olha só o que ele está querendo dizer. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas não tem a ver com o serviço, com o que você trabalha. Não, tem a ver com o poder do evangelho. As pessoas estão com comichão no ouvido, não querem receber o poder da palavra de Deus. É tempos difíceis. Por isso que Paulo vai narrar isso, não como um trabalho. Você entendeu? Tem vezes que as pessoas pensam assim, tempos trabalhosos. Irmão, eu estou cansado de tanto trabalhar. Mas não é isso. O que ele está dizendo é a condição das pessoas de não querer mais receber o evangelho. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. No segundo, a gente lendo, ó, sabendo, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porém haverá homens amantes de si mesmos. Tem a ver com trabalho? Não. Está vendo que ele está falando que homens que só querem as coisas dele, tudo tem que ser centralizado nele. Daí ele vai dizer: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os com bons. Olha só, sem amor para os que são bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Você percebeu aqui? Irmão, você pode fazer qualquer coisa, mas você tem que se lembrar uma coisa: primeiro é Deus. Você pode pescar, você pode caçar, você pode viajar, você pode fazer coisa, mas se lembre uma coisa: primeiro é Deus. Porque Deus está vendo isso em sua vida. Deus está observando isso. Eu estou dizendo assim para você: eu não posso pegar férias. Você pode pegar férias. Deus te abençoe. Se tem uma coisa que eu apoio sempre os irmãos é: pegue férias. Mas eu quero que você não abandone Deus. Aí que está o problema. Essas são coisas que você tem que lembrar. Porque senão, eles usam as férias para não ir ao culto, eles usam não sei o que para não ir ao culto, eles usam o serviço para não ir ao culto, eles usam um monte de coisa que daria tempo. Daria maneira de fazer isso. Mas estou falando o que está nessa condição, né? Olha só o que ele vai dizer. No 5, tenho aparência de quê? Piedade. E aí que é o maior perigo, irmão. A aparência é um problema. Porque aqui a Bíblia está dizendo assim, a aparência. Não é que ele tenha piedade. É uma aparência. Já estamos maduros para saber sobre isso, né? Será que a gente não está aprendendo que é pelos frutos? Será que Jesus disse, pelos frutos os conhecereis? Não é para você olhar para o lado, não. Olha para você. Muitas vezes a gente chega assim, é verdade, né? É verdade, né? Daí olha para o outro ali. É verdade, né? Mas parece que ele não fala assim, é verdade para ele. Ele não fala. Olha, irmão, primeiro, o que a palavra diz? A coisa está funcionando assim, diz assim, primeiro as coisas que tem em relação à palavra de Deus, tem que começar onde? Na casa de Deus. Se tem que ser julgado, o primeiro homem que tem que ser julgado aqui é o pastor. Sabia disso? Não, tem pastor que desvia de tudo quanto é lado, mas não. Mas o primeiro homem que tem que ser julgado, sim, porque ele é responsável pelas almas que estão aqui, ele é responsável por tudo que está aqui. Dentro do púlpito, ele é responsável por isso. Então, não, eu não sou
sabe? Não, a culpa é dele. A maioria é sempre assim, ó, a culpa é daquele. A culpa é daquele. Isso começou em Gênesis, lá no começo. Um foi transferindo culpa. Não podemos ser desse jeito, irmão. Não podemos tomar essa condição. Estamos finalizando. Olha só aqui. Ele vai dizer assim, ó. Mas com todo esse engano vindo até a nós em uma velocidade tão alta, ainda assim a noiva não será enganada. Graças a Deus, né? Mas ouvir é o seu plano de jogo. Olha só, ele está falando de Satanás. Ouvir o plano de jogo. Observe, o real de satânico é isso, é fazer com que você não confie em ninguém ou em qualquer coisa, incluindo Deus, a sua palavra. É isso. O Éden satânico está projetando a todos, irmão. Claro, irmão, eu não quero que você seja ingênuo, né? Não, agora eu tenho que confiar em todo. Não é isso. Você não me compreenda mal. Mas não guarde nada. Você tem uma dúvida? Você mantenha-se. Não que eu quero que você viva sempre desconfiado, sempre não acreditando em nada. Mas você pode ver homens e mulheres de Deus que você vê maturidade, amadurecimento, que eles provam com a sua vida que eles são filhos, são cristãos. Você entende isso, irmão? É como se fosse assim, ó, de repente você não pode apoiar nos jovenzinhos nossos que estão lá, brincando lá, né? Estão lá dentro. Você não vai se apoiar neles porque eles não têm o conhecimento, não têm a sabedoria. Mas tem irmãos aí que são uma árvore frondosa, forte, aonde que você possa se encostar e dizer assim, ó, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso que você me ajude em tal coisa. Você pode encostar porque eles são árvores que sempre deram bons frutos. Agora você vai se encostar numa árvorezinha pequenininha ali, encosta ali, com o meu peso eu quebro ela, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Não vai dar, porque ainda ele está pequenininho, ele vai crescer. Ele vai passar pelas coisas da vida, ele vai amadurecer, Deus vai produzir nele, Cristo nele. Mas só que ele precisa de um tempo, de um crescimento. Então, você que é sábio, você tem que saber isso, irmão. Porque se você fala por uma plantinha pequenininha assim, ela não vai dar-te refrigério, ela não vai dar-te sombra. Por isso que a gente, quando está num dia calor, você procura aqui uma árvore grande, né? Frondosa, com bastante folha. E daí você sente isso, né? E ele vai dizer assim, irmão. Então você pergunte, por que isso? Porque a fé é baseado na confiança. Olha só, a fé é baseado na confiança. E quando houve mais nenhuma pessoa ou lugar de que você não confia, então não haverá mais fé na terra? Essa é a pergunta. Quando Cristo vier, será que haverá fé? O que você acha? Eu acho que vai ter. Por quê? Olhe bem. Lucas diz assim, ó, 18:8. Mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Olha só. Mas a resposta à pergunta de Jesus é um retumbante sim. Porque há um povo que foi ordenado para vencer, e os que também é ordenado para ser enganado, nesta hora, pela investida do engano, mas faz desta era a era do grande engano. E, portanto, somente entre aqueles que foram predestinados à glória, que não são aqueles predestinados para ser preenchidos com uma sua opinião, seu valor, seu julgamento, haverá um povo que crê e que deposita sua total confiança, fé em Deus, sua palavra somente, irmão. Se você não entendeu quase nada sobre isso, eu só quero que você guarde uma coisa. Confie na palavra de Deus. Confie no que está escrito, irmão. Não use a tua opinião.
quando eu vou falar uma opinião para algum irmão, eu me esforço o máximo para falar o que está escrito na palavra ou em relação ao que está a mensagem. Por isso que muitas vezes a gente faz culto lendo o assunto para a gente não ter dúvidas sobre isso. Amém? Bom, José? Vamos ao hino número 368. 368. Talvez a pregação deixe algumas dúvidas, algumas situações, né? Mas a única coisa que eu digo para você, você ama a Deus, fique tranquilo. É Deus que vai produzir isso em nós. Quando você tem esse desejo, Deus vai produzir esse amor em você, essa mudança. Não fabrique. Não fabrique uma coisa que você não tem. Peça a Deus, Senhor, preciso mais disso. Preciso dessas coisas. Me ajude, Senhor. Necessito de Ti. E deixe Deus produzir isso em você. Isso é uma coisa importante porque na jornada da nossa fé a gente conhece muita gente, irmão. E tem vezes que muita gente só manufatura aquilo. E eu não quero isso para você nem para mim. Eu quero que você possa receber as dádivas de Deus em sua vida e você possa compreender que Ele tem coisas muito boas na sua vida. Pense nisso. Tem muitas coisas boas para você. Feche seus olhos. Eterno Deus, Pai Celestial, Senhor, vivemos nesse tempo onde que será o coroamento, Senhor. Estamos aqui, gratos
ações, maneiras de dizer, faltaria palavra ao meu vocabulário, Senhor, quis dizer. Mas posso usar essa pequena palavra. Obrigado, Senhor, por ter me amado, Senhor, por ter me chamado. Obrigado por essa igreja, por esses filhos de Deus que estão aqui lutando por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Seja com eles, Pai. Abra os seus entendimentos, que eles possam se dedicar mais a Ti, que eles possam buscar mais a Ti, Senhor. De igual forma eu peço para mim também, Senhor, porque também sou necessitado de Ti em todas as coisas. Agora guarde-os, proteja, tenha uma boa noite de descanso, Senhor, e que amanhã eles possam ser grandemente sucedidos com suas vidas cotidianas, naturais, Pai, mas que eles não esqueçam da coisa melhor que nós recebemos, que foi a Tua palavra e o Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles possam lembrar e que eles possam ser grandemente abençoados por esse poder